sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos Históricos, Teóricos, Metodológicos do Serviço Social. O tema da aula vai ser sobre Serviço Social nos anos 60, a dinâmica da autocracia burguesa. É importante, gente, antes de a gente pontuar o conteúdo específico desta aula, começar tratando com vocês alguns pontos importantes. Lembra que a ditadura, o serviço social no contexto da ditadura, ele vai passar por 3 ciclos, tá? E aí eu vou abrir aqui para vocês os slides, por quê? Porque ele vai nos ajudar a estar lembrando desse conteúdo, certo? Lembra aí, que o primeiro ciclo é a modernização conservadora, ele vai acontecer aí já no início do contexto da ditadura, tá? É o período inicial. Depois a gente vai ter a reatualização do conservadorismo, que acontece aí no período em que a ditadura ela está mais forte, com mais força, então a gente tem um poder maior da ditadura. E o terceiro ciclo é o movimento de intenção de ruptura, que vai acontecer já no finalzinho do contexto da ditadura, tá? Vai estar acontecendo naquele período em que a ditadura está perdendo força, tá? Em que a sociedade brasileira está entrando aí num processo de várias mobilizações e várias lutas sociais em favor da democracia. E dentro do serviço social a gente vai ter também um movimento de buscar romper com as bases aí conservadoras da profissão, Por isso, voltando aqui para os slides, é um movimento de intenção de ruptura, porque tem a intenção de romper mesmo com esse conservadorismo, com essas correntes anteriores ao serviço social, tá? E aí, como a gente traz aqui, no mapa mental, e vocês podem estar usando ele como referência até para prova de vocês, tá? Lembra que o movimento, o primeiro período, melhor dizendo, do movimento de intenção de ruptura, que é o primeiro ciclo histórico, é a modernização conservadora, e que na modernização conservadora a gente tem 2 seminários, o seminário de Araxá e o seminário de Teresópolis, tá? O de Araxá influenciado ainda pelo positivismo, que no serviço social essa influência vai dar na década de 40 e 50, mas aqui no iniciozinho de 60 a gente ainda vai ter influência, do positivismo. Araxá acontece em 67, tá? Logo no início da ditadura, a ditadura se deu em 64, tá? Teresópolis já vai ser um momento em que a profissão está passando no contexto histórico, de um estado ditatorial rígido, onde a gente tem aqui a censura, o uso da violência por parte do Estado. Então, Araxá já vai ser Teresópolis, melhor dizendo, já vai ser um período bem mais difícil, bem mais fechado ideologicamente, e Teresópolis vai ser influenciado pela fenomenologia, que é uma vertente da psicologia, que é um pensamento da psicologia, tá? O segundo ciclo histórico é a reatualização do conservadorismo, onde a gente vai ter o seminário de Araxá e o seminário o seminário de Sumaré, gente, desculpa aí, tá? Seminário de Sumaré, tá? E seminário de Alto da Boa Vista, tá? O de Sumaré é influenciado pela fenomenologia e Alto da Boa Vista uma aproximação aqui, com o marxismo, mas uma aproximação bem leve, tá? Com a dialética. Então, nós temos aqui esse segundo ciclo como o ciclo mais fechado, da reatualização do conservadorismo, quando o conservadorismo se reatualiza, tá? E o movimento de intenção de ruptura, que é o último ciclo, ou o terceiro ciclo, onde a gente vai ter o método BH, que é o método Belo Horizonte, e o Congresso da Virada, como os episódios, os acontecimentos mais significativos desse movimento de intenção de ruptura. O método BH vai ser o primeiro método criado na profissão com o marxismo, então a primeira aproximação com o marxismo da leitura profissional, e o Congresso da Virada é onde a categoria vai aderir ao marxismo, tá? Então, é aqui, no Congresso da Virada, onde a categoria vai bater o martelo e dizer, realmente, a partir de agora, a profissão, ela vai, de fato, aderir ao marxismo como vertente de entendimento da realidade e de entendimento profissional.
tá? Então, esse mapa mental, ele nos faz fazer uma revisão, inclusive, nesse período do movimento de reconceituação do serviço social, tá? Então, primeiro ciclo, a gente tem a modernização conservadora, a gente tem a influência do positivismo, um pouco da fenomenologia, é um período em que o serviço social vai tornar-se técnico, onde a gente vai ter as técnicas de ajustamento, né, do indivíduo ao meio, dos ajustados, desajustados, normais e anormais. Então, é aquele período em que a gente ainda tem forte influência do serviço social dos anos 40 e 50. Quando a gente chega no segundo ciclo da reatualização do conservadorismo, a gente vai ter o conservadorismo da igreja voltando de forma atualizada. Como falei, né, esse período é um período em que o serviço social vai experimentar a realidade de um Estado ditatorial muito forte, tá? Um Estado baseado no uso da força, da violência, um Estado fechado, com o poder centralizador. Então, era um período que a profissão não poderia questionar, né, as bases da sociedade, nem internamente a profissão. Então, vai ser um período que a gente vai ter uma atualização, inclusive, daqueles princípios e ideias da igreja, tá? Os postulados da igreja, que vai se misturar também com a fenomenologia, que é a corrente da época, tá? Que vai influenciar o serviço social. E o terceiro ciclo é o ciclo de ruptura, da busca de romper, tá? Um movimento de intenção de ruptura aí que se baseia na perspectiva do serviço social romper com as bases tradicionais, com as bases conservadoras, tá? E de fato isso que vai acontecer. Nesta aula nós vamos focar especificamente no terceiro ciclo, tá? Como vocês vão ver aí no slide. Então, a gente vai, de fato, focar aí no terceiro ciclo, que é o movimento de intenção de ruptura, tá? Opa, deixa eu melhorar aqui para ficar melhorzinho, para vocês visualizarem aí. Então, o terceiro ciclo é o movimento de intenção de ruptura. Esse ciclo, né, do movimento de intenção de ruptura se desenvolve no processo de crise da autocracia burguesa e da ditadura militar. Então, ele vai se dar, gente, especificamente quando a gente tem a crise da ditadura, né? A ditadura ela vai começar lá em 60, 64 especificamente, de forma leve, né? Aos poucos, sem muita censura, sem muito uso da violência, só que ela vai subir o seu poder, especificamente de 70 a 76, 75, a gente vai ter a ditadura muito forte, com o uso da censura, da violência, e no finalzinho de 70 a gente já vai percebendo a quebra desse poder ditatorial, a diminuição. Por quê? Porque a sociedade, de modo geral, vai começar a desenvolver uma série de protestos, de reivindicações, de mobilizações contra o Estado ditatorial, tá? E a favor da democracia. Então, esse período, ó, voltando aqui para os slides, o período do movimento de intenção de ruptura vai ser um período em que a gente vai vivenciar a crise da autocracia burguesa, como o Neto coloca, e da própria ditadura militar. Essa crise se dava por quê? Ela se deu em razão da reinserção da classe operária no cenário da política brasileira, com a tomada da democratização e das lutas sociais. Então, vai ser um período marcado pela vinda da classe trabalhadora ao cenário político, né? A reivindicação dessa classe, a classe trabalhadora insatisfeita, né? Com aquela condição, com todo o uso de violência, né? Com a censura do Estado, e a sociedade, de modo geral, vai às ruas, vai se mobilizar, vai criar estratégias de mobilização e vai voltar para a cena política, vai de fato colocar o poder ditatorial na parede, reivindicando uma nova forma de Estado, tá? E aí a gente vai ter um período da tomada da redemocratização das lutas sociais e da reinserção da classe operária na cena política brasileira, tá? Esse movimento ele vai dar no interior da Escola de Serviço Social, na Universidade Católica de Minas Gerais. Então, esse terceiro ciclo vai ter várias influência, melhor dizendo, da Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais, tá? O ciclo aqui, ó, da intenção de ruptura, tá? Só pontuando aqui para vocês, para ficar mais claro, que esse daqui e esse daqui tá falando, nesses dois pontos, eles estão salientando, tá?
como é que se deu o contexto histórico, tá? Lembra a nossa dicasinha. Estuda o contexto histórico, depois vai para o serviço social. Então, o contexto histórico é um contexto de reivindicação, de crescimento da participação da classe operária no cenário político. E no serviço social é um movimento que vai se dar especificamente com o apoio da Escola de Serviço Social e da Universidade Católica de Minas Gerais. Então, é um movimento, gente, que a gente vai ter forte influência da universidade. E aí você pode estar perguntando, por que, professora, né? A universidade ajudou tanto nisso? A universidade sempre foi um campo de ideias, né? Na universidade que as ideias são fomentadas, que as pesquisas são realizadas. Então, a universidade era um campo fértil. Por mais que a gente tivesse uma perseguição do Estado da ditadura a todos os espaços e órgãos que pensasse ou que refletisse ou que fosse contra a própria ditadura, a universidade ainda era um campo possível, né? Ainda tinha como se criar estratégias, né, para se pensar, para dialogar, né, em relação à própria sociedade e o estado da ditadura. Então, se apresentou naquele momento como um espaço ainda possível, tá? E é exatamente nele, e a gente vai voltar aqui para os slides, tá? Que a gente vai vivenciar a proposta da intenção de ruptura, tá? Especificamente aí na Universidade Católica de Minas Gerais. Nesse contexto, a gente vai ter um confronto no plano teórico como no plano cultural, tá? Então, a gente vai ter ali no plano teórico profissional um confrontamento, né? Um questionamento desse plano teórico, mas também a gente vai ter um questionamento do plano cultural, ou seja, a gente vai questionar também as bases da ditadura, né? A profissão vai se posicionar também contra a própria ditadura, tá? Vai se posicionar também contra esse caldo cultural, a essa realidade cultural que o país vivenciava em relação à ditadura militar. Tá? Então, a gente vai ter um confrontamento no que diz respeito especificamente à profissão no plano teórico, mas também no que diz respeito à realidade social brasileira no plano cultural, tá? E aí, voltando aqui, o que é que a gente vai ter nesse sentido? A gente vai ter com o plano profissional, né, no plano profissional, a recusa do conservadorismo da profissão e com a ditadura militar. Então, vai se recusar, né, o próprio conservadorismo que a profissão tinha, que era histórico, né? O que é que se observava até aqui? Que mesmo a profissão evoluindo, né, mudando, se distanciando mais da igreja, pegando novas bases teóricas, ela ainda tinha uma postura conservadora, uma postura ainda centrada no indivíduo, sem questionamento da realidade social, sem questionamento do contexto social, tá? Então a gente tem uma reprodução, mesmo que por correntes diferentes. E mesmo o serviço social se distanciando da igreja, né, ele ainda acaba tendo influências, né, do pensamento da igreja, como acontece no contexto aí da ditadura, na reatualização do conservadorismo. A gente tem a volta dos postulados e princípios da igreja. Então, a gente ainda tinha forte influência. Então, o objetivo, voltando aqui para os slides, do movimento de reconceituação era justamente recusar esse conservadorismo da profissão e se posicionar contra também no plano da sociedade, ser contra a ditadura militar. E tudo isso, né, para que a profissão pudesse de fato conseguir realizar esse processo, né, tudo isso só era possível se fosse, né, se acontecesse um clima de liberdades democráticas, tá, na sociedade. Então depende de um clima de liberdades democráticas para avançar e se fortalecer. Então, o ciclo da intenção de ruptura dependia, né, dessas liberdades democráticas que de fato vão acontecer no Brasil, especificamente com a Constituição Federal de 1988, né? Como vocês bem sabem, que a Constituição ela vai representar a abertura democrática no país e vai ser o fechamento desse período de redemocratização,
tá? E aí, nesse sentido, a gente tem nesse período, né, pensando a partir dessa ideia crítica, desse posicionamento crítico, da recusa a esse conservadorismo, a gente tem uma aproximação com o marxismo. Então, o serviço social vai se aproximar do marxismo, que é uma teoria social, né, conhecida como a teoria social crítica, né? A gente conhece aí como a teoria social crítica. Eu vou tentar escrever aqui, vou abreviar, tá? Teoria social crítica, tá? Então, a gente tem aqui a teoria social crítica, tá? Que pensava a realidade a partir de um pensamento crítico, tá? Que negava toda essa perspectiva conservadora da profissão, tá? Buscava entender a realidade de uma forma muito mais crítica, indo nas bases dessa sociedade, numa relação econômica que fundamenta essa sociedade, tá? E aí, nesse sentido, esse terceiro ciclo, tá, gente? O que é que vai acontecer? A gente vai ter 3 momentos e eu preciso que vocês tomem nota disso aqui, tá? Tomem nota disso aqui, certinho? Então, os 3 momentos distintos do movimento de intenção de ruptura, tá? Tá garranchoso aí, mas o que importa é o conteúdo de vocês, tá certo? Então, a gente vai ter 3 momentos do movimento de intenção de ruptura. E eu preciso que vocês tomem nota desses 3 momentos, porque a sua prova, ela pode estar cobrando esses 3 momentos, tá? O primeiro momento é a imersão, tá? É o momento da efervescência e da mobilização política no interior das entidades nacionais, a ABES e o Cefaz, tá? Lembra que nesse período as nomenclaturas eram diferentes, tá? A ABES, melhor dizendo, é a mesma coisa de ABEPS, tá? Antigamente era Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social, hoje é Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. O Cefaz é o que a gente conhece hoje por Cefez, tá? Antigamente era o Conselho Federal de Assistente Social. Agora a gente tem o Conselho Federal de Serviço Social, tá? Então essas nomenclaturas elas vão mudar a partir da lei que regulamenta a profissão de 93. Até então, até esse momento aqui que a gente está histórico, ainda se chamava ABES e Cefaz, tá? Então, só para pontuar aqui, abrindo parênteses. E aí, o primeiro momento, né, do movimento de intenção de ruptura é o momento da imersão. É o momento da efervescência, né? É o momento que surge, né? É o momento que começa a ser pensado, começa a surgir, né? Que vai criar aquela perspectiva calorosa, né? Vamos pensar, vamos refletir. Então, é o momento da emergência, né? Da efervescência, quando surge, né? É o momento de mobilizar as próprias entidades representativas do serviço social, como a Associação Brasileira de Ensino e Serviço Social e o Conselho Federal de Serviço Social. Então, é o primeiro momento, é a imersão. O segundo momento é o momento da consolidação acadêmica, tá? É o momento do aprofundamento e consolidação do projeto de ruptura com as instituições de hegemonia em face da luta com outras perspectivas do projeto profissional. Então, esse segundo momento é o momento de aprofundar, de maturar, de consolidar a proposta. Então, o primeiro momento de imersão é aquele momento de reflexão, de a gente precisa pensar, a gente precisa fazer algo, a gente precisa buscar. Tá? O serviço social precisa se refazer criticamente, tá? Então, aquele momento da efervescência, né? Que está surgindo todo aquele calor e aquela vontade de caminhar diferente. O segundo momento já é um momento de consolidar isso, de sentar, de aprofundar, de colocar as ideias e de consolidar essa proposta, tá? Então, o segundo momento, ó, como está aqui nos slides, é a consolidação acadêmica. É quando a gente vai consolidar isso nas bases teóricas, a gente vai consolidar isso dentro da academia, dentro da universidade, tá? A gente vai refletir e vai pensar sobre isso, certo? E o terceiro momento, como vocês estão vendo aí, é o momento do espraiamento
sobre a categoria profissional, tá? O momento de se repensar a profissão no final dos anos 80, frente à ofensiva neoliberal e à crise do welfare state e da crise dos paradigmas teóricos conceituais, melhor dizendo. Então, o espraiamento para a categoria, ou seja, é o período de espalhamento, é um período em que se espalha, né, essa proposta. Então, começa ali, né, com aquela efervescência, né, naquele primeiro momento, período de emersão, as entidades começam a se mobilizar, né, do serviço social. No segundo momento, a gente tem um período da participação acadêmica, com a consolidação dessa proposta na academia, de pensar, de consolidar a proposta. E o terceiro momento, a gente tem um momento que se espalha entre os profissionais, né? Quem está lá na ponta, começa a aderir a esse novo projeto, tá? Então, toma nota disso aqui, porque tua prova ela pode estar trazendo essas demandas, tá? Lembra que o primeiro é a imersão, o segundo é a consolidação acadêmica e o terceiro é o espraiamento para a categoria profissional. A partir daí, gente, a gente vai ter uma primeira proposta de adesão ao pensamento crítico, tá? Então, a gente vai ter aqui a primeira proposta de adesão ao pensamento crítico. Que proposta é essa? É o método BH ou o método Belo Horizonte, tá? A tua prova, ela pode cobrar um nome mesmo, que é Belo Horizonte, tá? Lembra sempre, gente, que geralmente em fundamentos a gente tem aqui, sempre o nome dos lugares, certo? O nome dos lugares que as coisas aconteceu, tá? E isso geralmente está ligado aos acontecimentos. Deixa eu voltar um pouco aqui no segundo slide, justamente para mostrar para vocês, Lembra que aqui, a gente tinha o quê? A gente tinha a influência no interior da Escola de Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais. E aí está a relação com o método BH, o método Belo Horizonte, tá? E o que foi o método Belo Horizonte? Foi onde os jovens profissionais de BH elaboraram uma crítica prática ao tradicionalismo profissional e propõem uma alternativa global que procura romper de fato com o tradicionalismo no plano teórico, metodológico, no plano de concepção, no plano de intervenção profissional e no plano de formação. Então, gente, foi a primeira proposta, né? A primeira proposta de adesão ao pensamento crítico, ao pensamento marxista, tá? Onde a gente vai ter a elaboração pelos jovens profissionais de BH de uma proposta prática ao tradicionalismo, de uma proposta crítica prática, né? Ao tradicionalismo da profissão. Então, aquele pensamento tradicional, né? Muito ligado à questão do indivíduo. Então, é uma proposta baseada no pensamento marxista que rompe com todo, que busca romper, né? Que busca trazer uma alternativa que fosse diferente daquelas alternativas que nós já tínhamos na profissão, tá? De fato, ir de frente, bater de frente com esse tradicionalismo. E aí nós tínhamos aqui, uma alternativa global, como eu já falei, era uma alternativa, tá? Global, que procura romper, de fato, com o tradicionalismo. Então, é a primeira proposta, né, de adesão ao pensamento crítico. Por isso o método BH vai ser um método extremamente importante, tá, na história do serviço social, porque ele vai ser a primeira proposta que busca romper de fato com esse tradicionalismo, certo? Aderir ao pensamento crítico e ir de encontro a esse tradicionalismo da profissão, tá? E essa proposta ela vai se dar no plano teórico, metodológico, no plano de concepção, de intervenção profissional e no plano de formação, ou seja, em tudo, em todas as dimensões da profissão, tá? No plano teórico, metodológico, de concepção, de intervenção e no plano de formação. Em praticamente todo, na base teórica, na base metodológica, na concepção do que é a profissão,
né, do que é que ela defende, na parte prática e interventiva da profissão e na parte de formação, né, na formação dos estudantes, né, na parte que forma os profissionais. Então, é uma proposta de fato que vai buscar englobar todas essas dimensões da profissão. O que é que eu quero que você lembre para a sua prova? Lembra que o método BH ou o método Belo Horizonte foi a primeira proposta que traz a vertente crítica do serviço social, a primeira proposta de adesão ao pensamento crítico e ao pensamento marxista. Qual era o objetivo do método BH? Trazer uma proposta crítica e prática que rompesse com o tradicionalismo da profissão. E essa proposta se dava no plano teórico, metodológico, de concepção, de intervenção e no plano prático, tá? De formação também da profissão. Beleza? Então lembra dessas questões. Se você puder, faça também um mapazinho mental, pontua isso daí, porque a tua prova pode pedir o método BH. É um conteúdo cobrado, por quê? Porque é um conteúdo importante, tá? Para o marco histórico da profissão, o método BH é muito importante. Portanto, eu preciso que você, de fato, tome nota aqui, certo? E aí, dando seguimento aqui, o que é que a gente vai ter como características do método BH, tá? Lembra disso aqui, como características do método BH. A gente vai ter a fundamentação no marxismo e no seu método dialético. Então, é a primeira proposta que a gente tem de formulação de um método na perspectiva marxista e no método dialético. Ele vai procurar pensar de forma crítica ou criticamente o serviço social e faz a profissão chegar na maioridade intelectual e teórica, então vai dar um amadurecimento teórico e intelectual à profissão, da perspectiva da intenção de ruptura, então é como se fosse um avanço, tá? Os profissionais estavam lá, a categoria estava lá querendo romper com esse conservadorismo. Lembra que a gente está no terceiro ciclo e o terceiro ciclo é um movimento de intenção de ruptura. Então, a categoria estava lá querendo romper com esse tradicionalismo e o método BH apresenta-se aí uma proposta plausível e possível para esse rompimento. Portanto, como a gente diz aqui, ó, é uma proposta que coloca a profissão numa maioridade intelectual e teórica na perspectiva da intenção de ruptura, dar um amadurecimento para a profissão teórica, tá? Algo que ela ainda não tinha. Então, lembra dessas características. Lembra que o método BH está ligado ao marxismo, tá? É a primeira proposta que traz a fundamentação marxista e o método dialético. Busca pensar criticamente a profissão, até porque pensa a partir daqui, ó, do marxismo, tá? E a gente tem, né, a profissão chegando numa maioridade intelectual e teórica na perspectiva da intenção de ruptura. E aí o que é que a gente vai ter, né, nesses dois momentos de aproximação do serviço social com o marxismo? E eu preciso também que vocês tomem nota disso aqui, certo? Por quê? Porque as provas às vezes também cobram esse conteúdo. Quando o serviço social ele começa a se aproximar do marxismo, infelizmente ele vai ter alguns equívocos, que é natural, né, de uma profissão que está se aproximando de uma teoria com uma densidade tão grande, né? E uma teoria que naquele momento era uma teoria muito diferente de tudo que o serviço social já tinha se aproximado. Então, nessa primeira aproximação, a gente vai ter alguns equívocos de interpretação, né, que vão sendo ajustados ao longo do tempo. E aí, o que é que vai acontecer? Nos dois momentos de aproximação, a gente vai ter dois momentos de aproximação do serviço social. Ao longo desse movimento de intenção de ruptura, a gente vai ter dois momentos de aproximação do serviço social com o marxismo. O primeiro momento é a aproximação com o marxismo vulgar, tá? A aproximação aqui, ó, com o marxismo vulgar. A primeira aproximação com o marxismo ocorre de maneira enviesada. Então, essa primeira aproximação vai ser conhecida como uma aproximação vulgar com o marxismo. Por quê?
tá? Porque foi muito superficial, não tinha profundidade, vai trazer alguns equívocos, por isso que a gente coloca que é de forma enviesada, foi uma aproximação ainda muito imatura, né, que a profissão vai ter. E essa primeira aproximação, de fato, vai ser uma aproximação com o marxismo vulgar, como é colocado na literatura. A segunda aproximação vai ser uma aproximação com o marxismo clássico, tá? A correta apropriação com o marxismo, com a leitura e interpretação dos textos de Marx. Então, nesse segundo momento, a gente vai ter uma aproximação com o marxismo clássico, a gente vai ter uma aproximação de forma mais aprofundada, a gente vai direto em Marx, a gente interpreta Marx dentro da profissão, então a gente vai ter uma interpretação muito mais profunda, tá? Dos textos de Marx, então a gente vai ter uma correta aprimoração, né? E aproximação com o marxismo, tá? Então a gente vai ter esses dois tipos de aproximação que vai se dar aí nesse período do movimento de intenção de ruptura. Então eu preciso que você lembre disso. Aproximação com o marxismo vulgar, que se dá de forma superficial e enviesada, aquele primeiro momento que a profissão está se aproximando, tá? E a segunda aproximação com o marxismo clássico, quando a gente vai ler de fato o marxismo e se aprofundar das bases marxistas, né? A gente vai ler Marx, né? De fato, a leitura pura de Marx, a gente vai na fonte, tá? Então a gente vai ter uma correta apropriação com o marxismo, beleza? Então lembra dessas informações, porque elas são cobradas na sua prova, ela pode aparecer questões que cobrem aí, né, essa aproximação, como se deu, tá? Como é chamada, por exemplo, né, como é chamada a aproximação com o marxismo que o serviço social teve no primeiro momento de forma enviesada? É a aproximação com o marxismo vulgar, beleza? Então toma nota disso. Lembra que o terceiro ciclo é o ciclo de intenção de ruptura, tá? Ele vai, de fato, se dar em 3 momentos, com a imersão na categoria, né, nas representantes da categoria. No segundo momento, a gente vai ter um aprofundamento dessa proposta com a consolidação acadêmica. E o terceiro momento, a gente vai ter o espraiamento para a categoria profissional, quando essa proposta se espalha. Lembra do método BH, que é a primeira proposta de adesão ao pensamento crítico, vai acontecer na Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e vai ser aí a proposta de jovens que vão propor, né, uma aproximação com o marxismo da profissão no plano teórico, no plano metodológico, no plano prático, no plano de formação, tá? No plano interventivo. Beleza? Lembra que esse movimento tinha como objetivo romper com as bases tradicionais da profissão, tá? E que o marxismo vai ser, de fato, a vertente com que a profissão vai se aproximar, beleza? Então, toma nota disso, anota aí no teu caderno, nas tuas anotações, topifica isso, tá? Para você gabaritar na prova. Então, te aguardo aí também na próxima aula.